não sei o que, e vão metendo. Eu vou te falar que se você for perguntar na rua aí, isso é informação que ninguém sabe. Ninguém sabe e eu falo isso pelos cotovelos, escrevi num livro e tal. Não sabe por quê? Eu na frente, no debate do SBT, eu estava do lado do presidente da República. Ele falou o negócio de corrupção. Bolsonaro, anota aí. Você vendeu a carteira de créditos do Banco do Brasil de 3 bilhões e 700 milhões por 300 e poucos milhões de reais para o BTG. Eu disse o valor, eu disse quem fez, eu disse quem comprou. Disse se saiu algum jornal, alguma linha. Por quê? Porque o BTG é um desses bancos, cara. Está tudo dominado, o único livre, enquanto eles não me matarem, o único livre contra esse sistema sou eu. Olha que tragédia, o único livre sou eu. Eu disse lá, Bolsonaro, tu vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras, vê se pode, presta atenção aqui. A Petrobras tem aqui São Paulo, então tem lá embaixo, na Baixada Santista, Cubatão, a refinaria gigante, produz lá o óleo diesel, produz gasolina, produz querosene de aviação, e aqui em cima está a grande cidade de São Paulo, que consome a gasolina e o óleo diesel. Para não ficar um monte de caminhão subir na serra, eles fizeram os gasodutos e os oleodutos. Então eles botam lá dentro, a bomba manda ver, isso sobe. Isso é um meio de transporte. Só quem usa isso é a Petrobras. E ela, sem isso, não tem como fazer as coisas subir a serra, a não ser dentro de caminhão. Então, ela fez esses gasodutos porque é muito mais barato para ela do que ficar alugando caminhão. Não é? Não é? Pois bem, o Bolsonaro vendeu todos os gasodutos e oleodutos e entregou para quem comprou um contrato de aluguel, que eles chamam take or pay, ou seja, eu vendo o gasoduto, mas como eu preciso usar, eu te alugo. E o valor do aluguel de 5, 6 anos, paga os gasodutos tudo e fica tudo de graça aqui para frente. Meu irmão, é uma roubalheira. Você não tem ideia do tamanho. Mas por que não sai no jornal? Porque está tudo dentro do mercado. Existe um tipo de roubalheira que sai na denúncia. Um pastor exigiu uma barra de ouro para roubar, não sei o quê. O Pazuello estava lá no ministério e roubaram na vacina, não sei o quê. Isso aí sai. Mas o que é corrupção grossa, em que o mercado financeiro é parte, isso não sai na imprensa. Por quê? Porque eles controlam a imprensa também. Interessante. Bom, mas assim, você estava falando sobre o déficit primário, não sei o quê. Déficit primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, salvo o juro. Esse ano, eu estava vendo no site lá do governo. Não, pode vir, pô. Só para fazer o merchandising aqui. Bora, pode seguir. Obrigado. Agora sim. Valeu, bora. Esse ano a gente tem uma expectativa de ter um superávit primário. Não é provável, porque o que existe no Brasil agora é a fraude, pura e simples. Então, o que é a fraude pura e simples? Eles meteram na Constituição, com o Michel Temer e o Meirelles, que estão com o Lula. É a verdade. Percebe? O Michel Temer e o Meirelles estão com o Lula. Todo o sistemão aderiu ao Lula. E todo o sistemão já pegou a alma do povo brasileiro em troca e o Lula já vendeu. Percebe? Trouxe o Alckmin como fiador. Se ele não cumprir a venda, o Alckmin toma posse e ele vai ser demitido e tal. Pois bem, o teto de gastos, Igor, está na Constituição Federal Brasileira e qual é a razão? O governo não pode gastar mais do que ganha, o governo não pode gastar mais do que arrecada, só que 52 de cada 100 reais do orçamento é juro para banco. Está fora do teto de gastos. De novo, para que está fora? Porque saúde está dentro, educação está dentro, segurança pública está dentro, estrada está dentro, sabe, tudo está dentro, mas a parte do leão, que é juro para banco, está fora do teto de gastos. Mas mesmo assim, não tem dinheiro. Resultado, eles estão fazendo emendas à Constituição e criaram o Auxílio Brasil de R$600 e tiraram da conta. Você está falando da PEC Kamikaze? A PEC Kamikaze, tiraram da conta. Então o déficit primário no Brasil é 70 bilhões de reais. Pode ser 100. Por quê? Porque não estamos falando de contabilidade falsa, tá? Estamos entrando quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai, concorda? Ou o teu déficit em casa tem outra contabilidade. Não. Entrou o dinheiro aqui e saiu o dinheiro acolá. Se sobrou, poupança. Se faltou, déficit. Pois bem, o Brasil está num déficit monstruoso, porque a conta de juros é cada vez maior. Tu sabe quanto custa? Olha de novo. Tu sabe quanto custa 1,5% da taxa Selic no Brasil? Que as pessoas... Que diabo é taxa Selic? É a taxa que o governo paga pelos juros que o banco cobra. Tá certo? Que os bancos cobram. 1,5% custa 60 bilhões de reais por ano. Eles aumentaram de 2 para 13,75 a taxa Selic nos últimos 14 meses. Bolsonaro é outro assaltante.
Percebe? É outro assaltante. Desculpa, é duro para dizer isso do presidente da República, mas é outro assaltante. Eles mexem com a Mas sabe qual era o juro do PT? 14,25, maior ainda do que o do Bolsonaro. Eles ficam enlouquecidos. São números. Vai no Google, meu irmão. Como é que a gente conseguiu baixar isso daí para 1,5? Porque eles mexem muito na taxa Selic para controlar... Porque é tudo artificial. É a mentira de que é para controlar a inflação. Agora, isso é mentira. Como é que a taxa de juros controla a inflação? De novo, é só a gente ajudar o povo a entender. O que é a inflação? A inflação é o preço subir. Por que o preço sobe? O preço sobe quando tem mais gente querendo e podendo comprar as coisas do que coisas para vender. Todo mundo pode entender. Se você vai na feira, tem muita gente querendo e podendo comprar banana naquele sábado e tem pouca banana. O preço da banana sobe. Então, o preço da banana sobe porque tem mais gente querendo e podendo comprar. Qual é o caso do Brasil? Quanto é que a pessoa pode comprar? É a renda que a pessoa tem, mais o crédito que ela tem na praça, certo? Então eu posso comprar com o meu dinheiro ou com o crédito que eu tenho na praça. Quando é que a taxa de juros diminui a demanda, portanto diminui a pressão sobre os preços? É quando o meu crediário é encarecido pelo juro. Isto tudo é, na verdade, lá no Manual de Chicago do Paulo Guedes. Por quê? Porque eles não entendem o Brasil. No Brasil é o seguinte, o nosso povo tem direito de comprar um micro-ondas e não tem dinheiro para comprar um micro-ondas. O que é que descobriu o sistema financeiro? Eu pego um micro-ondas, dou para o cidadão, mas obriga ele a contratar e paga 3 micro-ondas. Leva 1 e paga 3 em juro. Então, o que é que o povo quer? A prestação cabe no meu bolso. Pouco interessa se eu aumento a taxa de juros na estratosfera, o efeito sobre os preços no Brasil é quase nenhum. Isso é a primeira grande questão, mas tem duas nesse momento. Primeiro, a inflação no Brasil foi produzida pelo governo Bolsonaro. Como? O IPCA, 1/3 dele é combustível. Então, os preços da Petrobras, tudo inflado por uma decisão do Conselho da Petrobras. Se eu aumentar a taxa de juros para 150% por hora, o Conselho da Petrobras está dizendo F pontinhos. Vai fazer lá o negócio e vai para o preço e acabou. Não tem a taxa de juros, não tem efeito sobre um preço que a gente chama administrado pelo governo. E eles pagam os jornalistas para dizer que esse não é um preço administrado pelo governo. É um preço administrado pelo governo. Depois, o outro preço administrado pelo governo. Todo mundo que está nos ouvindo sabe, o preço da energia. Então, a energia subiu 200% acima da inflação nos últimos 4 anos no Brasil. Tudo picaretagem, meu irmão. Tudo picaretagem. Indexando a câmbio, etc, etc. Qual é o efeito que a taxa de juros tem sobre uma portaria da ANEEL que mandou a energia subir 25% no Ceará? 0. O terceiro preço é comida. Então, veja, por que a comida subiu explosivamente? Por um problema de comércio exterior. Qual é a questão do comércio exterior? Passou a pandemia, a China e a Europa entraram bombando, comprando soja, comprando milho, comprando boi, comprando carne, comprando tudo. Resultado, a demanda global por comida explodiu os preços da comida no mundo inteiro. Pergunta simples, qual é o efeito da taxa de juros interna do Brasil sobre um preço que subiu porque a China está comprando? Tu não percebe? Então aproveitaram a ocasião e explodiram a taxa de juros, sabe para quê? Para indenizar com o dinheiro do povo a perda inflacionária dos ricos, enquanto o povão paga a inflação de 20% na comida. Este é um país assaltado e é o modelo econômico. Vem do Lula, vem do Fernando Henrique e é o mesmo do Bolsonaro. Porra, eu queria que fosse mentira isso daí. Pois pesquisa. Deixa eu te dar aqui exemplo. Os Estados Unidos estão com a pior inflação dos últimos 40 anos. 8%. Sabe quanto é a taxa de juros lá? 2,5%. A Europa está com a maior inflação dos últimos 40 anos. 10% na Inglaterra. Estão enlouquecidos, eles não sabem o que é isso. Qual é a taxa de juros lá? 2,5%. Quem está errado? O Brasil, que faz 13,75% de juros numa inflação de 7%, ou os europeus e norte-americanos? Isso é um país assaltado, meu irmão. Você está entendendo? A inflação mata o assalariado. E devia matar também o rico, porque aí todo mundo trabalharia para acabar com a inflação. Mas no Brasil é o seguinte, a inflação fica para o pobre, fica para a classe média, e o governo tira do bolso do povo e indeniza o rico. Mas aí, com juro. Qual que seria o efeito prático, na tua opinião, se os caras pegassem, agora não é mais 13,5% não, agora é 2,5%? Qual foi o efeito prático de 2% lá atrás, recentemente, há 14 meses atrás? A economia começa a bombar. Por quê? Aquilo que eu já te falei. Se a taxa de juros é menor do que o lucro médio dos negócios, é muito melhor eu botar num supermercado, numa oficina, sabe, numa fábrica, do que botar na especulação financeira. Se é o contrário, é muito melhor botar na renda fixa do que no negócio que me arrisca,
que é arriscado para mim. Por isso a economia brasileira está parada. Só beneficia quem tem dinheiro, né, isso daí, né? Esta é a máquina de moer gente que se chama Estado brasileiro. Essa é a máquina de moer gente que comprou os políticos. É o mesmo modelo, meu irmão. O mesmo modelo. Vai me desculpar, vou dizer de novo. É o mesmo modelo e vou descrever para quem for curioso. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, teto de gastos, autonomia do Banco Central, que o Lula já se comprometeu de manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Queria que você me falasse um pouco mais sobre a ideia de autonomia do Banco Central. Por que ela, na tua opinião, é horrível? Por quê? Porque no Brasil você pode eleger o presidente da República e não pode controlar o juro, a inflação. O presidente da República não tem mais poder para controlar o juro, a inflação, os impostos e os investimentos. Deixa eu explicar por quê. Eu já disse e vou repetir. Então, repare, o Banco Central brasileiro não faz política monetária com títulos dele próprio, como muitos lugares do mundo. O Banco Central brasileiro faz política monetária com título do Tesouro, ou seja, título da dívida do povo. Então, o grande devedor, que é o povo brasileiro, via Tesouro Nacional, cujo chefe é o presidente da República, paga a conta, mas o Banco Central aumenta a taxa de juros dessa forma estúpida, como eu lhe falei, com chapéu alheio. Aumenta 1% da Selic, dá 60 bilhões de reais no cofre do Tesouro, no mesmo bolso que vai pagar saúde e educação. E isso aqui não se discute. Se você olhar, é censurado. O teto de gastos não alcança juro. Esse é o grande jogo. E aí você, cara, o presidente da República, tendo autoridade, eu já fui ministro da Fazenda, o Banco Central já trabalhou sob minha liderança. Percebe? Vou te dar um exemplo prático aqui, porque eu pude fazer e hoje não se pode mais fazer. O governo de São Paulo, conhece a Maluf, essas coisas todas, passou a usar de forma absolutamente trágica o Banespa como uma espécie de emissor de moeda. Deixa eu explicar para as pessoas. Chegava no fim do mês, o governo de São Paulo não tinha dinheiro para pagar as contas, ou para fazer investimento, ou para receber propina, etc. Então, o que é que fizeram? Tiveram a seguinte ideia. Eu faço um papagaio, devo R$1 milhão, o governo de São Paulo, devo R$1 milhão, e passo o papagaio para frente. O mercado diz assim, ha. Tu tá quebrado, eu não sou otário, eu vou pegar isso aí que não vale nem 500 mil reais, eu vou te dar R$1 milhão, tô fora. Estou falando bem claramente, o mercado diz, não, eu não aceito esse papagaio porque São Paulo está quebrando. Ah, não aceito então, Banespa, vem aqui. Vale R$1 milhão, compra para mim por R$1 milhão, mas eu não tenho dinheiro. Se vira. Aí o Banespa pegava R$1 milhão de verdade, entregava para o governo de São Paulo e pegava o papagaio que não valia nada, porque São Paulo não ia honrar, não ia pagar essa conta, e não tinha também dinheiro. O que é que o Bradesco fazia? Ia para o Bradesco, ia para o Itaú, ia para o Unibanco e tal. Essa é a jogada que sangra o Brasil. Ia dizer, olha, eu estou com esse papagaio aqui de R$1 milhão do governo de São Paulo. Eu disse, ih, rapaz, isso aí só vale 600. Tá bom, eu te dou por 600. R$1 milhão, tá? Eu te dou por 600. Ah, mas tem um problema. Eu só aceito isso por hoje. Overnight, ou seja, só recebo o papagaio hoje, amanhã tu tem que me devolver e tu paga só o juro de 80% ao mês, que puxado no dia dá 2% no dia. E essa era a brincadeira que acontecia no Brasil. Até que chegou um cidadão chamado Ciro Gomes, que sabe o que fazer, meti o pé, fiz a intervenção do Banespa e do Banerj e acabei com essa farra. Aconteceu no Banerj também? Fiz as duas, a mesma coisa. Mesma coisa. Agora pergunta o Ceará que eu governei. Pergunta se aconteceu. Sabe o que eu fiz? É o que eu proponho fazer para o Brasil. Eu peguei o meu dinheirinho lá, arrumei a casa, já recebi a arrumada do meu antecessor, o grande Tasso Gereissati, e dei um aperto maior, sobrou muito dinheiro, e eu peguei 3% do dinheirinho, em vez de gastar por conta, para ser mais danado do que eu já fui ao mercado e paguei a dívida do Ceará com 15, 20 anos de antecedência do vencimento. Resultado, São Paulo está quebrado, Minas está quebrado, Rio de Janeiro está quebrado, e o Ceará não fala em atraso de funcionário, nem quebradeira, há 15, 20, 30 anos. É essa a experiência que eu quero fazer. Agora, eu virei o inimigo mortal dessa corrupção institucionalizada que o sistema financeiro montou no Brasil. É o jogo. Lá no Ceará, recentemente tu falou que tava ruim de voltar lá, porque rolou uns problemas lá com traição, candidato. Irmão. Traição, mas não vamos falar sobre isso, não. Você quer falar, eu falo, mas assim, sabe, eu dei minha vida ao povo cearense e algumas lideranças, todas, que eu ajudei a formar. E se reuniram e meteram uma faca nas minhas costas. Me traíram, eu estou lá sem ninguém me defendendo. Sem ninguém não é verdade. O Roberto Cláudio, que é o melhor cara, que é o meu candidato a governador lá. Enfim, isso dói demais no cara, sabe? Mas
É assim. Não é um jogo político? Eu nunca fiz isso com ninguém. Nunca traí ninguém, sabe? Nunca fui desleal com ninguém. E por dinheiro, meu irmão, é mais grave ainda. Por dinheiro. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?